amigos, telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, estamos no ar com mais uma edição do programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo, e hoje a gente vai fazer uma viagem às personalidades que fizeram história aqui na vida pouso-alegrense. Hoje o diretor do museu, Mike Risselli, vai conversar com a gente e vai apresentar alguns nomes, algumas personalidades conhecidas aqui no popular de Pouso Alegre e que contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade, nesse nosso História e Memórias de hoje especial. Personalidades de Pouso Alegre. Mike, é um prazer novamente recebê-lo aqui para a gente falar um pouco de história, um pouco do nosso Museu Tony Toledo e hoje, especificamente, das pessoas que fizeram história, né? Das pessoas que deram o nome de Pouso Alegre para vários cantos do Brasil. Olá, Lucas. Olá a todos os telespectadores da TV Câmara de Pouso Alegre. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho mais sobre o Museu Tony Toledo e também sobre a história de Pouso Alegre, ou as histórias de Pouso Alegre, que a gente sabe aí que são muitas. Como você falou, eu sou o Mike, né? Para quem não me conhece, atualmente sou o diretor do Museu Tony Toledo, mas já trabalho aqui desde 2005 e acompanhei um pouquinho dessa história de tantos anos aí do museu. O museu foi criado em 1984 pelo Alexandre de Araújo e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele aí uma boa parte desse tempo e poder estar cada vez mais embrenhado aí, como ele mesmo fazia questão que a gente sempre buscasse conhecer cada vez mais essas histórias, essas memórias de Pouso Alegre, através do acervo do museu. Ô Mike, e hoje o museu existe um espaço, né, para reverenciar essas personalidades que fizeram história. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que é esse espaço. Bom, Lucas, o museu, atualmente, ele tem vários espaços, né? O museu que tem um acervo hoje que totaliza mais de 6.500 itens. E ao longo da história do museu, ao longo desses 37 anos de história, o museu ele foi sendo, aos poucos, dividido em espaços temáticos. A gente chama, na verdade, de núcleos temáticos, para o visitante poder se identificar melhor com o acervo, poder se situar melhor, compreender mais o que ele encontra aqui no museu, esse acervo que nós temos aí em exposição. E desde a origem do museu, lá no comecinho, quando ainda era apenas a galeria para a exposição de fotos, documentos e antiguidades de Pouso Alegre, que aí em 1985 virou o Museu Tony Toledo e em 1985 virou Galeria Tony Toledo e no ano de 1990 passou a se chamar Museu Histórico Municipal Tony Toledo. Logo no começo aí dessa caminhada do museu, o Alexandre ele criou um espaço ali dentro que era dedicado a reverenciar as memórias do que ele chamava de filhos ilustres de Pouso Alegre, que são pessoas nascidas em Pouso Alegre, todas nascidas em Pouso Alegre, todas também já são falecidas, e elas, de acordo com a visão do Alexandre, são pessoas que se destacaram de alguma forma em algum aspecto da vida, através de alguma realização importante, ou de mais de uma realização importante. E então ele fazia essa seleção do currículo desses pouso-alegrenses que ele entendia sendo pouso-alegrenses ilustres, e a partir desse currículo ele analisava e escolhia então quem poderia figurar aí nessa galeria de pouso-alegrenses ilustres. E geralmente, depois que era feita essa escolha, o Alexandre colocava um quadro com a foto dessa pessoa, colocava o nome, evidentemente, e um breve currículo, né, uma breve biografia dessa pessoa aí homenageada. E geralmente era feita uma cerimônia de entronização desse quadro.
Então o quadro era colocado ali na parede, eles cobriam, né, com uma espécie de um paninho, e chamava a família, chamava os familiares, amigos daquela pessoa, quem conviveu, e era feita uma cerimônia ali para sinalizar essa entrada aí do quadro para a galeria dos pouso-alegrenses ilustres. Então isso foi feito pelo Alexandre ao longo aí de boa parte da história do museu, tá? E hoje, né, atualmente, essa galeria que está logo na entrada do museu, né, assim que o visitante chega ao museu, do lado esquerdo ali está essa galeria com essas 33 fotos de personalidades que o Alexandre chamava de pouso-alegrenses ilustres. Agora, o Mike, e essas fotografias, esse acervo, ele é constantemente modificado? Vocês alimentam? Como que é feita a alimentação? Porque são muitos pouso-alegrenses que já passaram pela história. Como que vocês fazem essa ambientação? Bom, Lucas, na verdade, a nossa equipe atualmente, logo aí já depois do falecimento do Alexandre, nós nunca mais acrescentamos quadros a essa galeria, porque essa galeria, no nosso entendimento, ela é um espaço, vamos dizer assim, seria um terreno difícil da gente pisar. Por quê? Porque imagina, né, a população atual de Pouso Alegre, que são cerca de 150 mil habitantes. E imagine quantas pessoas já nasceram aqui em Pouso Alegre também, ao longo aí de todo esse tempo, e fizeram coisas de destaque, realizaram ações aí para a comunidade, ou até mesmo fora daqui, como é o caso de muitos dos pouso-alegrenses que estão nessa galeria. Então ficaria assim, muito difícil a gente julgar e a gente analisar o mérito de cada pessoa para estar ali naquela galeria. E fora que nós já não teríamos mais espaço para colocar. E além de tudo, e talvez eu acredito que isso seja até o mais importante da gente pensar, é que hoje em dia esse tipo de galeria, esse tipo de espaço, ele já não é tão comum mais nos museus. Os museus, eles meio que já superaram essa visão de filhos ilustres da Terra. Não que isso não seja importante, né? Não que essas pessoas não tenham o mérito delas, não tenham a importância delas, isso é notório, né? Isso está registrado aqui no museu e também está mais do que homenageado, como você disse, em nomes de ruas, nomes de praças, de instituições. Mas a questão é que nós não devemos destacar somente essas pessoas. Por exemplo, uma questão que a gente pode pensar muito bem é a questão do fato da pessoa ter nascido ou não em Pouso Alegre. Então, tem muitas dessas pessoas que estão na nossa galeria que nasceram em Pouso Alegre, mas fizeram suas vidas fora daqui. E, por outro lado, tem muitas pessoas que nasceram em outras localidades, né, e vieram para Pouso Alegre e aqui construíram suas vidas junto com a comunidade, atuaram aqui na nossa cidade. Então, aí a gente ficaria nessa questão também, né? O fato da pessoa nascer em Pouso Alegre é o que determina se ela é um pouso-alegrense ou não, né? Porque hoje a nossa cidade, ela tem uma população de origem muito variada, de vários cantos aí do Brasil, e também tem gente até de outras partes do mundo, e é essa variedade, essa rede que acho que faz aí a riqueza da nossa cidade, né? Então a gente precisa, ficaria assim muito difícil a gente escolher, né? Colocar ali só os pouso-alegrenses, só os nascidos em Pouso Alegre, só esses podem ser chamados de pouso-alegrenses. Então são essas questões que eu acho que estão aí, vamos dizer, estão subjacentes aí a essa galeria. Então, por isso, né, esse é um dos motivos pelo qual a nossa equipe não alimenta essa galeria,
Foi só o Alexandre de Araújo que fez esse trabalho aí ao longo do tempo, e nós mantemos, né, para não desmerecer tanto o trabalho do Alexandre, que a intenção dele era muito nobre, né, de valorizar as memórias das pessoas que nasceram aqui em Pouso Alegre e que se destacaram de alguma forma. Então a gente mantém, por isso, essa galeria ali logo na entrada do museu, embora a gente não acrescente mais quadros a ela. Mike, e a gente chegando nessa galeria, é uma coisa que me chama muita atenção, dentro dessas personalidades existe apenas uma mulher, né, que é a escritora Prisciliana Duarte. Por que chama essa atenção? Porque só ela, no passado a gente sabe que a mulher não tinha muito espaço no meio, a gente sabe disso, mas ela tem um papel fundamental, a Prisciliana Duarte, aqui para a história de Pouso Alegre, né? Sim, a Prisciliana, ela foi uma poetisa, uma escritora, nascida aqui em Pouso Alegre. Ela foi uma das primeiras a se dedicar à literatura brasileira, que a gente tem conhecimento. Junto com a prima dela, ela fundou uma revista literária. Em São Paulo também ela teve muito destaque, foi uma das fundadoras da Academia Paulista de Letras. E hoje, inclusive, a Biblioteca Pública aqui de Pouso Alegre tem o nome de Prisciliana Duarte de Almeida, em homenagem a essa grande escritora de Pouso Alegre. E o fato de ter só a foto de só uma mulher ali na galeria também é algo que, na nossa opinião, revela bastante sobre a nossa sociedade de um modo geral, que é uma sociedade que, ao longo do tempo, a gente sabe disso, cometeu muitas injustiças contra a mulher. Então, o papel da mulher sempre foi deixado de lado, sempre foi subestimado, sempre foi deixado de escanteio. Então, a mulher sempre foi vista aí como a dona de casa, a mãe, e outros espaços foram negados à mulher aí ao longo do tempo, ao longo da história, né? Então, isso é algo assim que não sou eu que estou falando, a gente pode aí analisar através dos livros de história e dos livros didáticos, tudo que é apresentado, a gente sempre vê nessa visão de história mais, que eu diria até mais ultrapassada, que a gente precisa superar. A gente vê sempre o homem em destaque, são os homens que receberam o crédito aí pela história. Só que a gente sabe que não é exatamente bem assim, que a gente precisa cada vez mais resgatar o valor que as mulheres têm aí para a nossa história. Então, o fato de ter uma mulher apenas da galeria é também uma forma, né, de exclusão das mulheres desse papel aí da história. E a gente precisa cada vez mais lutar para que as mulheres ganhem aí o seu devido espaço. Hoje, evidentemente, a nossa sociedade ela já abriu mais espaço, né, para a mulher, mas ainda há muita coisa a ser superada. Inclusive, como uma forma assim da gente tentar, nosso trabalho aqui do museu também superar essa visão machista aí da história, a gente tentou colocar também no nosso álbum de figurinhas, que é esse aqui, nosso álbum que foi lançado em 2019, o título dele é Quem Faz a História. E então, com essa pergunta, a gente tentou colocar assim a importância de outros grupos, né? Não só dos homens, mas a importância das mulheres. Nós também buscamos aí a importância dos negros, que a gente vê que não tem nenhum na nossa galeria, né? Então, é uma forma da gente olhar para a história com um olhar mais abrangente, um olhar menos restrito aí. Tá? Então, sempre que as escolas, né, vêm aqui ao museu, os grupos de escolas, quando a gente vê que as crianças já têm aí uma certa idade, que conseguem entender isso que a gente está conversando aqui um pouco, eu também questiono muito eles. Eu falo, gente, olha para essa galeria, né? Quantas mulheres nós temos aqui?
Então, é sempre uma forma de questionamento, de tentar mudar isso, né? Inclusive, também nós já fizemos uma exposição que até está no nosso Facebook, depois vocês podem procurar no Facebook /Museu Tony Toledo, que é a exposição Brava Gente, em que nós tentamos colocar também, com essa ideia aí de pessoas importantes para a nossa história. Foi uma seleção que nós fizemos, evidentemente arbitrária, né? Não é uma coisa absoluta. A nossa equipe sentou, debateu e escolheu algumas pessoas que a gente tentasse buscar essa visão mais ampla de história. Então, por exemplo, nós temos pessoas que não nasceram em Pouso Alegre, nós temos mais mulheres, mais pessoas negras, pessoas com necessidades especiais. Então, a gente buscou olhar para outras pessoas, porque essas são importantes também, essas que estão na nossa galeria são importantes. A gente tentou buscar olhar para outras pessoas que também foram importantes aqui para a história de Pouso Alegre, que agregaram aqui para a nossa comunidade, e isso é uma luta que não termina, gente. É uma coisa assim que nós sempre temos que buscar, nunca, vamos dizer assim, nunca descansar nessa nossa batalha para reconhecer aí os diferentes grupos que tem a nossa sociedade, né? A nossa sociedade, muitas vezes a gente quer ali fingir que não tem essas diferenças, mas tem, né? Então, esses diferentes grupos, essa variedade cultural, essa variedade étnica faz parte, variedade de gênero também. Acho que tudo isso a gente precisa sempre levar em consideração e sempre respeitar todos que viveram e que vivem aqui em Pouso Alegre e que de alguma forma ou de outra estão aí construindo a sua história, construindo também a história da nossa cidade. Bom, a gente vai continuar a nossa entrevista já, só faço um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, Histórias e Memórias, hoje falando sobre personalidades de Pouso Alegre, volta já. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Influência religiosa.
A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos Santos Evangelhos, no Paço do Senado, no Rio de Janeiro. Daí já estamos de volta com o nosso programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo, falando hoje sobre personalidades. No bloco anterior, o Mike estava falando aí da Prisciliana Duarte, que foi uma poeta, uma poetisa, uma escritora, mas também nós tivemos outros escritores aí de grandes nomes e personalidades que fizeram história aqui em Pouso Alegre, né, Mike? Sim, Pouso Alegre é a terra natal de muitos escritores de talento, e também não só os que nasceram aqui, mas ali na nossa galeria, o Alexandre ele escolheu alguns escritores que, ao lado aí da Prisciliana Duarte de Almeida, levaram o nome de Pouso Alegre assim, para o cenário nacional ou até mesmo internacional. Então, por exemplo, nós temos o Amadeu de Queiroz, que é um personagem que a gente sempre está falando sobre ele. Nós já fizemos também, né, Lucas, um programa. Já um especial para ele. Sim, e o museu também, em 2019, publicou aí um livro inédito do Amadeu de Queiroz, que foi o Josias do Timboré, e que está disponível aí para os visitantes que vierem aqui até o museu. O Amadeu, ele viveu boa parte em São Paulo e escreveu vários livros, romances, contos, escreveu também sobre a história de Pouso Alegre, né, um autor memorialista aqui da nossa cidade. E também nós temos o Silvio de Almeida, que foi casado com a Prisciliana. O Silvio de Almeida, ele era a escrita dele foi mais, vamos dizer assim, foi mais acadêmica, tá? Ele foi muito voltado para a questão da filologia, que a filologia, gente, para quem não sabe, é um estudo da língua, né, no caso da língua portuguesa, através dos textos escritos, tá? Então, foi a essa especialidade, né, do conhecimento que o Silvio de Almeida se dedicou. Ele, por exemplo, se debruçou aí sobre a obra de Camões, e por isso, né, por ter lançado esse livro aí que se chama Estudos Camonianos, ele ganhou destaque internacional. E, por fim, a gente tem um outro escritor que também é bem conhecido, pelo menos o nome dele é muito conhecido aqui em Pouso Alegre, que é o Vinícius Meyer. Então, nós temos uma escola aqui, que é uma escola estadual, que tem o nome do Vinícius Meyer, fica ali no bairro São Geraldo, Costa Rios. E o Vinícius Meyer, ele foi um poeta e ele chegou a receber um reconhecimento nacional. Ele foi premiado com um prêmio da Academia Pouso Alegrense, ou melhor, da Academia Brasileira de Letras, pelo livro de poemas chamado Poemas Caboclos. Então, até mesmo muita gente que às vezes estuda ali no Vinícius não sabe essa história. E por isso que é importante quando a gente buscar mesmo conhecer, às vezes até o nome da rua onde você mora, buscar conhecer quem foi aquela pessoa. Então, no caso da escola Vinícius Meyer, tem um nome aí de alguém tão importante para a nossa história, que foi o Vinícius Meyer, que foi um poeta brilhante e que está também aí eternizado na nossa galeria de Pouso Alegrenses Ilustres. Ô Mike, esse ano o Hospital Samuel Libânio completa aí 100 anos de existência, né? E a história da instituição do hospital, assim como da universidade, também está muito atrelada e tem um espaço também no museu, né? Até porque o Samuel Libânio foi um grande médico sanitarista que é filho da nossa cidade, né? Sim, o Samuel Libânio, nascido aqui em Pouso Alegre também,
ele foi, por um período, ele foi o diretor de higiene do estado de Minas Gerais. Naquela época era assim que se chamava esse cargo. E durante esse período, ele foi responsável pela instalação de diversos hospitais no estado de Minas, inclusive do Hospital Regional Samuel Libânio, que esse ano de 2021 completou 100 anos. E na época, o hospital se chamava oficialmente Hospital Regional. E anos mais tarde, ele acabou recebendo o nome de Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em homenagem a esse médico e sanitarista que colaborou para a vinda do hospital para cá, para a instalação desse hospital, que permanece aí até hoje. Ô Mike, nós também temos um espaço dedicado aos políticos, né, que fizeram a história de Pouso Alegre. A gente tem aí o principal, Pouso Alegre conseguiu oferecer 2 senadores na história do Brasil, né, um do Império e o outro da República, né? Mas outros políticos também tiveram papéis fundamentais nesse processo, né? Sim, evidentemente a classe política foi contemplada aí na galeria dos pouso-alegrenses ilustres. Você falou do senador, então aqui a gente já faz uma menção ao conhecido como senador Eduardo Amaral. Inclusive tem uma cidade próxima aqui que tem um nome em homenagem a ele. Então, Eduardo Carlos Vilhena do Amaral, que foi senador, mas ele foi senador no estado de Minas. Na época existia o Senado estadual, então ele chegou a ser senador do estado de Minas. E ele também chegou ao posto aí de vice-presidente do estado. Naquela época, né, da Primeira República, aí, aliás, da República quando já eram os presidentes civis, existia então esse nome, né, de presidente do estado, não era governador como era hoje. Então ele chegou a ser vice-governador, aliás, vice-presidente do estado de Minas, sendo inclusive, por estar nesse posto aí, ele chegou a ser presidente interino por alguns momentos aí durante esse mandato. E nós temos também o Adalberto Dias Ferraz da Luz. Temos uma das ruas centrais ali do centro, né, uma das ruas principais de Pouso Alegre, com o nome de Adalberto Ferraz, que foi em homenagem a esse pouso-alegrense, nascido aqui em Pouso Alegre, e que foi o primeiro prefeito de Belo Horizonte. Muita gente não sabe, mas Belo Horizonte foi uma cidade planejada. Inclusive, Adalberto Ferraz estava aí nessa comissão responsável pelo planejamento aí da nova capital, porque antes a capital de Minas era Ouro Preto. Então, quando houve essa mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, o primeiro prefeito foi um pouso-alegrense, que foi o Adalberto Ferraz. E outra figura também política importante foi o Bernardino de Campos. Bernardino de Campos, nascido em Pouso Alegre, ele se estabeleceu em Amparo, uma cidade do interior de São Paulo, e lá ele passou a fazer parte do Partido Republicano Paulista. E teve grande destaque aí naquele contexto da política do café com leite, e inclusive ele chegou a ser 2 vezes presidente do estado de São Paulo, e o nome dele chegou até a ser cotado para ser presidente do Brasil. Lembrando que naquela época, né, era feita uma dobradinha entre Minas e São Paulo. Então, Minas e São Paulo se alternavam aí na liderança do Brasil, né, na presidência. Então, esses são alguns nomes. Quando a gente falou aí do hospital, eu acho importante a gente voltar e falar de um outro nome que também está muito ligado aí à saúde e à educação em Pouso Alegre, que foi o Dr. Jesus Ribeiro Pires, que foi o responsável pela vinda da Faculdade de Medicina para Pouso Alegre. Então ele também faz parte aí dessa história, foi uma pessoa também muito batalhadora, e ele não mediu esforços, fez várias viagens naquela época que era muito difícil, fez várias viagens aí para Brasília à procura de
de políticos mesmo, para conseguir a vinda dessa faculdade aí que temos até hoje também, forma aí muitos profissionais que cuidam da saúde de Pouso Alegre. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco do programa Histórias e Memórias Museu Tony Toledo, hoje falando sobre personalidades pouso-alegrenses. Voltamos já. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores. Enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. Eleição em 4 fases. Na época do Império, o voto ocorria em 4 fases. Os cidadãos da província votavam para escolher os chamados compromissários. Estes elegiam os eleitores de paróquia, que por sua vez elegiam os eleitores de comarca. E estes, finalmente, escolhiam os deputados. Quanto aos senadores, basicamente eram nomeados pelo imperador e permaneceu assim até 1881. Estamos de volta, já é o nosso último bloco do programa aqui, Histórias e Memórias, Museu Tony Toledo, falando hoje sobre personalidades, com o diretor do museu, Mike Risselli. Mike, antes da gente encerrar, eu queria que você tirasse uma dúvida assim comigo. Por que nesse espaço do museu existem muitos médicos, militares, sacerdotes? Qual que é a influência? Por que você acha que predomina muito essas personalidades na história de Pouso Alegre? Bom, Lucas, como a gente falou aí no começo também, né, que há muita predominância, né, dos homens, enquanto aí há 32 homens retratados nessa galeria, há somente uma mulher. Por outro lado, também a gente vê essa questão das profissões, que, vamos dizer assim, que são algumas profissões que foram contempladas, né? A gente tem políticos, médicos, advogados, sacerdotes católicos, militares. Então também eu chamo aqui todos, né, para essa reflexão mais uma vez. São as profissões que eram valorizadas, né, no passado. Então eu mesmo cresci ouvindo isso, né, que para você se dar bem na vida, você tem que ter tal profissão ou aquela outra profissão. Até hoje a gente ainda ouve muito isso. E aí acaba havendo um certo desmerecimento das demais profissões, né, que compõem aí a nossa sociedade. Então, isso também é um reflexo, esse fato de ter apenas algumas profissões aí nessa galeria, é o reflexo de que a nossa sociedade valoriza certos grupos, né, valoriza a elite, e muitas vezes despreza outras profissões que também, né, são importantes aí para que a vida na nossa cidade aconteça. Então, mais uma vez eu volto a dizer que aqui no museu a gente está sempre nessa busca por novos olhares para a história. Então, aqui no museu mesmo a gente tem um núcleo temático
que é o que a gente mais gosta, vamos dizer assim, que é o núcleo do cotidiano. Nesse núcleo, a gente consegue ver que várias pessoas, uma gama muito maior de pessoas são contempladas, são, vamos dizer assim, são retratadas. E o visitante que vem, que conhece esse espaço, ele acaba se identificando também, ele acaba se vendo aqui no museu. Então, o museu não é só um espaço depósito de coisas antigas, né? Não é essa a nossa função, né? A gente não tem a função de ser um antiquário. A nossa função, a função do museu é retratar a sociedade do seu entorno. Então, quanto mais grupos a gente tiver mostrando aqui no museu, mais nós vamos atingir o público. Então, quando as pessoas vêm, conhecem o nosso núcleo cotidiano, veem essas peças que eram no dia a dia, do passado, que várias pessoas usaram, e elas acabam lembrando que na casa da avó tinha aquilo ali, ou mesmo na casa dela havia aquela peça, ela se identifica com o museu. Então, aqui no nosso núcleo do cotidiano, várias profissões, né, estão sendo retratadas. Por exemplo, o carreiro, que era quem conduzia o carro de bois, porque os carros de bois eram os que alimentavam antigamente aqui, né, tanto na parte de transporte, quanto também na parte das mercadorias. Então, as mercadorias que chegavam até o mercado municipal vinham de carro de boi. Então, esse é um exemplo, mas existem muitas peças, muitos objetos retratando diferentes profissões. Então, nesse novo álbum que nós lançamos agora em 2021, a gente buscou trazer aí várias peças, vários objetos que são as figurinhas do álbum, que mostram várias profissões. Então, tem, por exemplo, as costureiras, tem pessoal também ali que cuidava da beleza, né, os cabeleireiros. Então, é uma gama muito maior que a gente acaba contemplando aí com outros espaços que existem aqui no museu. Mais uma vez, relembrando, nós não estamos desmerecendo quem está nessa galeria, pelo contrário, a gente reconhece o esforço de todas essas pessoas para buscar aí cada vez mais que a nossa cidade se desenvolvesse, buscar que a nossa comunidade tivesse outras formas aí de se desenvolver mesmo, das pessoas se... no caso, por exemplo, a gente falou aqui do Dr. Gesso, que foi responsável pela vinda da Faculdade de Medicina, né? Quantas pessoas puderam desfrutar dessa ação, né? Então, não foram só os médicos, não foram só as pessoas que se formaram médicos, mas quem também foi atendido, né? Porque, evidentemente, aqui em Pouso Alegre passou a ter muitos mais profissionais, aqui na nossa região toda, muito mais profissionais da saúde, não só médicos, né? Todos os profissionais da saúde, e enfrentar contextos como esse que nós estamos enfrentando hoje de pandemia. Então, é sempre a busca da valorização de todos que têm contribuído aí para a nossa história, de uma forma ou de outra, né? E a gente sabe que são muitas as maneiras de se contribuir, de entrar para a história, né? Com certeza, Mike. Infelizmente, o nosso tempo se esgota. A gente vai abordar mais temas e de mais personalidades. Aí a gente vai, ao longo aí dos dias, o pessoal que está acompanhando o nosso programa vai sempre conhecer um pouco mais de história aqui no nosso programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo. Mike, mais uma vez, obrigado aí pela parceria e por trazer esses conhecimentos a todo o nosso público. Eu que agradeço, Lucas, mais uma vez pelo convite. Espero que todos possam vir até o museu, conhecer e poder refletir sobre essas coisas que a gente conversa sempre aqui e sempre agregar mais algo aí para a sua vida, para os seus conhecimentos. Essa é a função do nosso Museu Tony Toledo. Agradeço, Mike, agradeço você que nos acompanhou. Até a próxima edição do programa Histórias e Memórias Museu Tony Toledo. A gente se vê. Tchau.